Tem estado no meu coração e no final a palavra logo se irá ver na vida de cada um o que é que ela significa para cada um. Mas hoje eu gostava de falar acerca de secura espiritual. Diga comigo, secura. Vou beber um bocadinho de água para falar em secura. E sabe porque é que eu vou falar de secura? Porque a secura, apesar de não é um tema muito interessante, mas em tempos de férias, em que nós precisamos de parar para refrescar-nos e renovarmos as nossas forças, também é bom pensarmos nisso em termos espirituais. Porque, na maioria dos casos, nós, mais uma vez eu digo, no plano físico, normalmente nós entendemos a necessidade de nos renovarmos, de sermos refrigerados, de não chegarmos ao ponto da exaustão, mas no sentido espiritual, muitas vezes isso acontece e nós nem nos apercebemos. E quando isso acontece, normalmente, a coisa principal que acontece é que nós perdemos aquela expressão natural da nossa alegria. A alegria desaparece, a boa disposição desaparece, nos tornamos pessoas cinzentas, nos tornamos pessoas um pouco... E os irmãos comigo sempre vão ouvir falar muito sobre alegria. Porque a alegria é a expressão mais pura, a meu ver, de uma relação próxima com Deus. De uma relação continuamente renovada com Deus. Nós ficamos alegres. Porquê? Porque na presença de Deus há muitas alegrias, há delícias, eternamente. E nós, quando saímos da presença de Deus, não a presença de Deus apenas de um culto formal, mas da presença de Deus enquanto relação pessoal que nós temos com Deus, nós sempre vamos ser restaurados ao ponto de termos uma alegria natural, não uma alegria forçada, artificial, mas aquela alegria que já acontece espontaneamente, que surge de nós como os tais rios de água viva que fluem da nossa vida de forma muito natural. Então, o salmista ele dizia: o meu coração e a minha carne cantam de alegria ao Deus vivo. Certo, gente? Fantástico. O salmista, ele dizia estas coisas assim um bocado estranhas para aquele tempo. O meu coração e a minha carne cantam de alegria ao Deus vivo. Então, por vezes, temos que ser honestos e reconhecer que, por vezes, nós passamos por fases na nossa vida em que essa alegria desapareceu. Se nós queremos ser verdadeiramente honestos connosco, a alegria desaparece, o nosso coração parece que não encontra eco para as coisas de Deus. Nós estamos na casa de Deus, nós lemos a Bíblia, nós oramos, mas parece que aquilo já não mexe connosco. Porque estamos a passar por um processo de secura espiritual. Nós lemos a palavra de Deus e parece que a Bíblia já não tem qualquer vida para nós. Ouvimos uma palavra de alguém que muitas vezes só torna-se mais aceitável na nossa vida porque vem revestida de uma forma muito peculiar de pregar ou de ensinar, como a minha ou como qualquer outro pregador. Então a forma às vezes mais criativa, mais dinâmica de se ensinar ou pregar, isso pode despertar a pessoa, mas em termos espirituais já não há aquela ânsia, aquela sede, aquela busca de Deus. A nossa vida devocional já não é uma vida devocional, é uma vida de penitência. Porque a nossa oração já é por obrigação, não é por respiração. E essas coisas vão tomando conta da nossa vida. A nossa vida, tudo aquilo que eram virtudes cristãs para nós, que se calhar há tanto tempo atrás, para nós era alegria podermos ser pessoas, por exemplo, que só falávamos verdade, hoje de vez em quando já dizemos uma mentirazinha. Antes nós louvávamos com toda a paixão e às vezes, se calhar, estavam o resto dos irmãos todos de braço cruzado e aquela pessoa era a única que saltava e dizia aleluias muito altos. Hoje só diz aleluia quando boceja. Oh, aleluia. Que é para não gastar muita energia. Hein? Então nós temos que reconhecer que há períodos, e todos nós já passámos por eles, e muitas vezes, e se calhar alguns de nós estamos a passar por eles agora, e muitas vezes já não basta o problema da secura espiritual, ainda causa mais sofrimento, porque depois começamos a lidar com condenação e culpa por estarmos a passar por essas fases. E há razões pelas quais nós podemos chegar a essa exaustão, a essa secura espiritual.
e nesta manhã eu gostava de arriscar-me aqui a dar 5 ou 6 causas para essa secura espiritual. É certo que a fé não é um sentimento, mas isso não quer dizer que a fé não gera sentimentos. Eu não vivo por sentimentos, vivo por fé, e há alturas que os sentimentos não acompanham a nossa fé. Se eu estiver a ser apertado de um lado e do outro, os meus sentimentos se calhar estão-se a esticar por todo lado e os meus sentimentos se calhar querem que eu chore o tempo todo, me queixo o tempo todo ou desista o tempo todo. E aí eu tenho que, em fé, contrariar isso. Mas deixe-me dizer, não é suposto ser sempre assim. Porque passando esse momento, a fé vai começar a gerar outra vez sentimentos profundos. Porque diz a palavra de Deus que Ele guardará os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Nossos sentimentos também fazem parte do nosso ser e são importantes para Deus. Porque Deus não quer que nós apenas vivemos espiritualmente em fé, mas emocionalmente sempre em dor, sempre em secura, sempre em esforço. Há tempo para sacrificar e há tempo para celebrar e há tempo para que aquilo que ontem era um sacrifício tremendo, hoje a gente faz aquilo com uma perna às costas. Porquê? Porque temos alegria que chegue para isso e para muito mais. Quais são as causas para, eventualmente, atravessarmos momentos menos bons na nossa vida espiritual? Momentos de secura espiritual. E sabe, às vezes é bom haver tempos de secura espiritual, porque eles podem também nos levar a momentos de muita sede espiritual. E quando somos levados a momentos de muita sede espiritual, eventualmente podemos encontrar mananciais de água viva. Mas também podemos cair e morrer no deserto. E nós precisamos de compreender as causas de vidas espirituais que perderam a sua dinâmica, a sua paixão, a sua alegria, a sua vibração, as good vibrations, como diziam os Beach Boys, não era? As good vibrations. Para aqueles que não sabem espanhol, significa as boas vibrações, ok? E isto hoje, há muita malta a falar das boas vibrações, entendam-me isso. Não estou a falar no sentido nova era ou esotérico. A primeira causa para passarmos vidas, ou começarmos a passar por um processo de secura espiritual, há uma coisa que se chama pecado. Isto é uma palavra que hoje não é muito falada na igreja. Ai, não vamos falar de pecado, senão as pessoas assustam-se. Mas, na verdade, o que é pecado? Pecado é tudo aquilo que são ações conscientes contra aquilo que nós sabemos que é a vontade de Deus. E muitas vezes isto não tem nada a ver com santidade, no sentido, há um pecado escondido na minha vida, não é? Eu ando a cobiçar a mulher do próximo, mas ninguém sabe. Conta-se a história daquele homem que ia na rua e viu passar uma mulher e começou, sabe, assim com aqueles olhares assim à super-homem, com raio-x. E no momento em que ele começa, ele de repente lembra-se do versículo, não cobices a mulher do próximo. Mas ele pensou assim para ele e disse, não, mas o próximo sou eu. Próximo sou eu. Bem, não estamos a falar disso. Não estamos a falar dessas coisas que às vezes pecado são coisas... Às vezes pecado é tão simples, significa Deus estar-nos a dizer alguma coisa e nós estamos a resistir-lhe. Deus estar a dizer, olha, agora vais por este caminho. E a gente, não, mas eu vou mais por este que aqui é a autoestrada. Paga-se, mas vai-se mais depressa. Não, mas eu quero que vais por ali. Passa tão simplesmente por se estarmos sensíveis à voz do Espírito de Deus. E quando digo sensíveis, às vezes eu acho que o problema não é não estarmos sensíveis. Às vezes até estamos mesmo sensíveis. E porque estamos sensíveis, estamos conscientes que Deus está a querer trabalhar connosco numa determinada área e nós lhe resistimos completamente. E quando nós lhe resistimos, nós estamos a desobedecer. Se estamos a desobedecer, a Bíblia descreve-nos isso como pecado. Ou seja, enquanto nós, e eu falei isso nas chaves como chave da obediência, mas a verdade é esta. Enquanto eu não der seguimento àquilo que é alguma coisa que Deus está a pôr no meu coração, pode ser uma direção, pode ser até alguma coisa que Deus tem para eu fazer de ministerial, e eu recuso-me a fazer, e eu resisto em fazer, e eu resisto em mudar, e na sexta-feira falámos sobre mudanças, resisto ao processo de transformação, e sabe o que é que isso acontece? Isso começa a criar no nosso coração um peso que acaba por nos secar. O salmista, ele dizia, no Salmo 32, versículo 3 a 4, eu tentei por algum tempo esconder de mim mesmo
o meu pecado, a minha desobediência, e o resultado foi que fiquei muito fraco, gemendo de dor e aflição o dia inteiro. De dia e de noite sentia a mão de Deus pesando sobre mim, fazendo com as minhas forças o que a seca faz com um pequeno riacho. Vocês sabem o que é que a seca faz com um pequeno riacho? A mesma coisa que faz quando temos um colega que é uma ganda seca. A gente, meia hora depois de estar com ele, temos que ir beber uma mini, que já estamos ali a sequinhos. Sabe? Porque quando a mão de Deus está a lidar connosco, quando a mão de Deus nos está a querer mover, quando a mão de Deus está a falar connosco sobre qualquer área, e nós resistimos à mão de Deus, diz que alguma coisa começa a acontecer no nosso coração e acaba por ser a própria mão de Deus que nos leva a um momento de secura espiritual para que nós precisemos de ir buscar outra vez essa frescura. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? É verdade. Está na palavra de Deus. Pecado, desobediência, resistência à ação de Deus na nossa vida. E eu nem preciso que o Espírito Santo me diga nada para saber que aqui nesta sala existe muita gente assim. Às vezes até eu. Estas pregações não arrancam muitas améns. Mas sabe, essa é uma das causas, a primeira causa principal, para nós passarmos por momentos em que parece que a nossa vida espiritual já nada nos entusiasma. A nossa oração já deixou de ser fervorosa. Não é? O zelo da casa de Deus, o zelo pelas coisas de Deus, já não são zelo, são selo. Está selado, está fechado, acabou, aqui ninguém mexe. Mas não é selo, é zelo. Sabe o que é zelo? É aquela paixão que nós tínhamos antes pelas coisas de Deus, por fazermos, as oportunidades que tínhamos, nós éramos os primeiros a falar, nós louvávamos, estávamos contentes. O chamado primeiro amor dos primeiros tempos da nossa fé, em que tudo era belo, tudo era lindo, tudo era fantástico, nós estávamos focados em Deus, não importava qual o problema que vinha, porque nós estávamos ali cheios de paixão, e depois com o tempo, o gás acaba-se. É ou não é? Então, existem momentos em que a nossa vida espiritual pode não estar numa seca completa, mas às vezes já está num processo de secura. E nós sabemos o que acontece com a natureza quando a água não cai. Fruto para, deixa de haver frescura, pior, qualquer coisa inicia um fogo. E às vezes há fogos que destroem tudo aquilo que se construiu uma vida inteira. Porque no momento de secura, porque há falta de frescura, qualquer coisa incendeia a nossa vida. Alguém percebe o que eu estou a dizer? Então meta o dedo no olho do irmão que está ao lado e diga... Vá lá. Segunda coisa que pode causar também secura espiritual. Subnutrição e inércia. Ok? Normalmente quem dá muito precisa de receber muito. Ou não é? Também há situações em que por vezes passamos por momentos de secura espiritual porque não paramos um momento. Damos tudo, damos todos, a gente não tem tempo para descansar, a gente não tem tempo, a gente dá, a gente faz e acontece e chega um dia estamos todos rotos. Mas foi por amor do Senhor. Aleluia, estou aqui todo esgotado, estou exausto, não é? Já preciso de mandar a tratar e tudo, mas graças a Deus, porque foi em nome do Senhor que eu fiz isso tudo. Se nós não aprendermos e não buscarmos receber, nenhum de nós consegue manter um ritmo de estarmos sempre a dar sem receber também. Ponto final. Se nós não aprendemos também a buscar, em tempos de quietude, a nossa comunhão com Deus, as nossas refeições diárias com Deus, porque Ele continua a ser o pão diário. Porque quando Jesus nos ensinou a orarmos pelo pão diário, o pão do dia a dia, não é só o pão, a carnucha, não é só o Mac Bifana. Estamos a falar aqui do pão diário espiritual. Nós precisamos diariamente, porque Ele mesmo se apresenta como pão vivo do céu. Eu sou o pão que vocês comeram. E devem comer e continuar a comer. Isso é uma questão diária. Quando nós falamos em termos de busca de Deus, que é individual e não tem a ver com reuniões de igreja, isto tem a ver com a nossa vivência espiritual.
nós precisamos de nos alimentarmos. E quando nós não nos alimentamos o suficiente, ou não nos alimentamos, ponto final, ou estamos a dar mais do que aquilo que estamos a comer, eventualmente nós vamos acabar por ficar secos e por ficarmos sem forças. Então, a subnutrição, no caso do Reino de Deus, não é só a falta daquilo que nós não estamos a comer, mas também causada porque nós damos demais para aquilo que estamos a comer. Em Mateus, no capítulo 13, versículo 12, numa das parábolas, Jesus diz: pois ao que tem, mais lhe será dado, e terá em abundância, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Porque quando muitas vezes nós passamos muito tempo a damos e damos de muitas formas, às vezes não é só espiritualmente. Então o que é que acontece? Muitas vezes até aquilo que nós tínhamos já se foi. Já se foi. Nos foi tirado. Então quem recebe muito também deve dar muito. Caso contrário, irá perder aquilo que também recebeu. Então, muitos cristãos não são inativos porque secam, mas secam também porque são inativos. Tem aqui dois aspectos. Há os dois aspectos da subnutrição. É aqueles que nada fazem, e porque nada fazem, também não se renovam, e não buscam, e não se alimentam. E há aqueles que, fazendo muito, esgotam aquilo que têm, e não buscam para compensar aquilo que têm dado aos outros. Mas enquanto igreja, e eu estava a dizer que é subnutrição e inércia. Inércia é outra questão também que nos leva à secura espiritual. Nós não damos, logo não recebemos. É perceptível ou não? Eu se calhar não expliquei isto muito bem, mas vou continuar. Terceiro lugar, aquilo que causa secura espiritual na vida do cristão pode ser excesso de alimento. E alguns irmãos estão assim: pois, o irmão é um bom exemplo disso. Não. Excesso de alimento e esforço em demasia. Muitas vezes é após os cultos, ou retiros, ou conferências, ou eventos especiais que nós temos, onde somos super alimentados, onde recebemos doses industriais da palavra de Deus, que logo a seguir se cai num estado de secura espiritual. Porquê? Porque se há uns que têm capacidade de assimilar tudo aquilo que recebem, há outros que já não têm vesícula para isso. E às vezes, porque comemos em demasia para aquilo que damos, acabamos também por passar por um processo de secura espiritual, porque de repente já temos alimento em demasia para aquilo que nós consumimos e acabamos por perder o apetite e acabamos por nos tornarmos até insensíveis à palavra de Deus e a Deus. O povo antigamente, e eu sou do tempo ainda, e há aqui muitos irmãos que são, em que nós tínhamos reuniões todos os dias. Ou não éramos? Ou não éramos? Não tínhamos. Tínhamos cultos todos os dias. Éramos pessoas cultas. Éramos pessoas... Éramos. E tínhamos cultos à segunda, à terça, à quarta, e a gente orava, e a gente estudava, e fazia escola bíblica, e ao domingo era desde as 9 da noite até à noitinha. Mas sabe, era uma altura em que também se fazia bastante. Em que se ia, visitava-se igrejas, evangelizava-se, a igreja estava super envolvida, havia muito gasto daquilo que se recebia. Sabe o que é que hoje, para mim, é uma das razões porque às vezes a palavra já não entra? Porque já estamos aqui. Já estamos cheios. Já estamos a transbordar. E sabe porquê? Porque recebemos, mas não damos nada. Chama-se a isto excesso de alimento. E isto pode causar na nossa vida indiferença, insensibilidade, porque já estamos de barriga cheia. Nós temos Bíblias em casa que muitas vezes não lhe pegamos a não ser para vir ao culto. Mas sabe, em países onde nem sequer há uma folha da Bíblia, quando tem sequer uma folha da Bíblia, eu conheço gente e realidades em África, e conheço missionários que estavam lá, que chegaram a levar Bíblias e por onde passavam, eles rasgavam algumas folhas das Bíblias e deixavam em cada aldeia. Sabe porquê? Porque eles não tinham. Então aquilo para eles era precioso, era valioso. Sabe, tudo o que é em excesso e em demasia na nossa vida, nós deixamos de valorizar.
Nós temos ricos, aqui em Portugal, não sei, mas tomam banho em champanhe. Dizem que faz bem, não sei. Né? De vez em quando dão um mergulho e vêm cá em cima e pedem ostras. Mas para nós, champanhe é uma coisa que não nos passa pelo goto. Não é? A gente, na melhor das hipóteses, temos um bom espumante. Não é? Sabe, eu tenho uma pessoa amiga que todos os anos que vem de França traz-me uma garrafa de champanhe francês. E aquilo é tão bom, que eu já lá tenho 3 garrafas, portanto estamos a falar de 3 anos e ainda não toquei naquilo para beber. Depois estraga-se, depois a gente não quer que se estrague. Mas eu tenho que pensar nisso. Mas vocês percebem, a escassez aumenta o valor de qualquer coisa. Agora, não estou a falar de escassez ao ponto de não ter, mas também a verdade é esta, quando nós às vezes temos em demasia e não consumimos aquilo que recebemos, acabamos por nos tornarmos indiferentes ao que nos está a ser dado. É verdade ou não é? É verdade. Eu tenho lá uma garrafa de vinho que me ofereceram, há um tempo atrás, um tal Petrus Romanov, de colheita de 1980. Acho que já disse isso aqui no outro dia, não sei. E eu fui à net e disse, vou beber isto com um amigo meu ou com uns amigos e tal, porque disseram que o vinho era muito bom e tal. E eu fui à net e quando vi o preço daquilo, só aquela garrafa custa 1.300 e tal euros, a garrafa de vinho. E eu tenho lá a garrafa, não está no altar. Mas, percebe o que é que eu... Mas se me tivessem dado uma caixa com 100, eu se calhar já tinha bebido meia dúzia daquilo. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E nós precisamos... Não está mal nós nos enchermos da palavra de Deus. Deus diz para nos enchermos da palavra de Deus. É bom estar na igreja, é bom estarmos com os irmãos, falarmos de Deus, essas coisas. Mas é importante que tenhamos ao mesmo nível daquilo que comemos o desgaste. Porque senão o que acontece é aquilo que os irmãos estão a ver aqui em pessoa. Acumulamos gorduras desnecessárias, tornamos-nos cristãos espiritualmente gordos, obesos. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E quando se é obeso, e eu falo por experiência, quando se é obeso, nós deixamos de poder fazer determinadas coisas que fazíamos antes. Certo? É ou não é? É. E agora não é o meu caso, mas já lá tive, em que nós já comemos só pelo simples prazer de comer, não porque aquilo nos faz falta. Hein? É bom termos cursos bíblicos, é bom nos enchermos, é bom, fantástico, mas tenha então a mesma capacidade de consumir aquilo que está a absorver. Amém? Então não consuma apenas cultos, não consuma apenas eventos, não consuma apenas pregações, percebe o que eu estou a dizer? Fazendo isso, mas gaste tempo a consumir. O que é que vai fazer agora com a palavra que sabe? Quando Deus diz na sua palavra, não sejais apenas ouvintes, mas praticantes da palavra, porque tem este risco também. Porque a gente ouve e não faz nada. Porque é que eu preciso praticar? Porque eu preciso queimar calorias espirituais. Senão aquilo que eu estou a ouvir apenas está a ocupar espaço, a aumentar a minha obesidade espiritual. E a aumentar a minha obesidade espiritual, eu deixo de ser uma pessoa flexível, deixo de ser uma pessoa com capacidade para me mover no momento em que Deus me diz para me mover. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? E esta pode ser uma das razões, porque muitas vezes as igrejas se tornam igrejas acomodadas, um pouco fechadas sobre si mesmas, não é? E perdem, no fundo, acabam por perder a sua alegria, porque nada já mexe com eles, nada já os espevita e os entusiasma. Outra causa de sequidão espiritual tem a ver com a negligência do corpo. E este é um aspecto extremamente importante. O salmista, ele dizia no Salmo 31, versículo 9, ó Deus, tem compaixão de mim, porque eu estou exausto. Eu estou exausto. Primeiro, porque estou consumido de tristeza, a minha alma também, e o meu corpo também está exausto. Davi estava a passar... Sabe, eu gosto muito de Davi. Eu gosto muito do livro de Salmos. O livro de Salmos não é só cantigas, não é só folclore. O livro de Salmos não é só poesia. O livro de Salmos não é só... Uma vez tive uma pessoa que me dizia, pastor, eu sou um salmista. Oh, irmão, graças a Deus. Então porquê? Porque eu só leio o livro de Salmos. Eu não leio mais nada da Bíblia, só leio o livro de Salmos. Então eu sou salmista. Isso não está bem, fica assim combinado. Eu gosto de Salmos, mas gosto de Salmos não porque
porque encontra em Davi um homem comum. Encontra em Davi um homem com erros, com falhas, com humanidade, com vitórias fantásticas pela fé em Deus, com entusiasmo, com sentido profético, fez coisas fantásticas, um homem criativo, mas quando aquilo passava lá pela complicação, ele também não tinha problema em dizer: eu estou exausto, eu estou cansado, eu estou em angústias, eu estou em dificuldade, eu estou em sofrimento, eu estou em tristeza. Davi, ele não tinha problema em dizer: por vezes eu também tenho passado por secura espiritual. Umas vezes porque pequei, outras vezes porque negligenciei determinadas áreas. Então, a negligência do nosso corpo, e quando nós estamos a falar acerca de negligência do nosso corpo, nós estamos a falar acerca do facto de que nós não damos tempo à nossa vida para se renovar. Nós precisamos de nos renovar, irmãos. Não é só renovar os amigos do Facebook. É renovar os nossos relacionamentos. Até vou-vos dizer, até renovar os crentes da igreja também. Hein? Tudo na palavra de Deus é a renovação. Eu tempos a tempos, gosto de ter renovação nas pessoas que eu conheço. Ter novos amigos, conhecer novas pessoas, ler livros diferentes. Eu, há coisa de um tempo atrás, andei a ler 2 livros de 2 autores diferentes, sacerdotes católicos. Pastor, estamos mesmo nos últimos dias. O amor de muitos esfriará. Só, irmão, olha que eu não estou cheio da calor, não sei como é que é. Ouça, nem vou entrar por aí agora. Mas um livro sobre amor incondicional, de um padre católico, porque tudo o que é sobre amor eu gosto de ler. E Deus revela-se a muita gente e de muitas formas. Deixa-me só dizer lá, porque tem um nome católico, não quer dizer que não haja coisa boa lá. Da mesma forma, como dizer o nome evangélico não quer dizer que só há coisas boas. Aliás, só para os irmãos saberem, Deus não é evangélico. Hein? Pronto. E eu li, e fui abençoado. E li um livro que é do ser solitário para o ser solidário. De um frei que ele é estudioso da Bíblia, já foi várias vezes à televisão, agora não sei o nome dele. Uma pessoa assim careca, de óculos. Uma profundidade em que ele pega no Evangelho e ensina acerca daquilo que é suposto ser a verdadeira transformação do Evangelho na nossa vida. Que é deixarmos de ser seres solitários para seres solidários. É um livro que eu aconselho. Os irmãos encontram na FNAC, em qualquer outro lado. Nós podemos encontrar pérolas e riqueza de Deus sem serem livros só evangélicos. Mas eu estou a falar do quê? Estou a falar de renovação. Sabe porquê? Porque a gente precisa de renovar a nossa mente. Mas temos a Bíblia e temos. Mas eu gosto de ouvir o que outras pessoas percebem através de Deus na palavra de Deus. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Eu, como pastor, também preciso de receber. Se eu não receber, então daqui a nada estou ali no chão com a língua de fora. Certo? Isso não significa que vai haver guisado. Os irmãos não perceberam esta, faz mal. Nós precisamos de nos renovar. Renovar a nossa mente, renovar os nossos relacionamentos, fazermos coisas que habitualmente não fazemos, quebrarmos às vezes um pouco as nossas rotinas, porque muitas vezes negligenciamos a nossa parte emocional, a nossa parte... Nós às vezes precisamos de ser mimados. Ou não precisamos? No outro dia fui com a minha mulher almoçar fora. Porque os pastores também almoçam fora de vez em quando. Almoçam para dentro, mas almoçam. E fui sozinho com ela. Não saímos só para isso. Fomos tratar de outras coisas. Tive que ir a Coimbra com ela. E acabámos por ir ao centro comercial. E quando foi à altura do almoço, a minha disse: a gente pode comer aqui. E vamos ali ao balcão. E eu disse: não, senhora. Eu hoje quero-me sentar e quero ser servido. Eu, para ir buscar a louça e pôr a mesa, já basta lá em casa. Eu hoje, mas a minha mulher até ficou assim a olhar para mim, assim, porque às vezes nós precisamos também de ser mimados. Eu gosto de ser mimado. Os irmãos não gostam? Quantos de vocês é que gostam de andar a levar estalada? Uns maltratados, insultados, passar sem problemas.
Nada disso. Sabe que Deus percebe isso nas nossas vidas? Um dia eu estava na Lausanne, isto há uns anos atrás, e tínhamos estado a limpar a igreja, porque os pastores também limpam igrejas. E durante 6 anos fui eu e a minha mulher que a limpámos e não nos caiu os parentes na lama. Também se caíssem, lavava-se. Pegava-se na mangueira, não havia problema. E naquele dia estávamos numa altura do mês, não é isso que os irmãos estão a pensar, mas estávamos numa altura do mês em que não tínhamos dinheiro. Não tínhamos mesmo dinheiro. E ou tínhamos 5 euros, ou tinha umas moedas no bolso, já não me lembro. Foi daquelas alturas fantásticas. E eu disse à minha mulher, vamos tomar um pequeno almoço ali à São Silvestre, que era a pastelaria na altura que havia lá. E ela, e tal, mas a gente não tem quase dinheiro nenhum, só mulher. Esquece, vamos tomar um pequeno almoço. A gente esteve aqui a limpar a igreja, vamos tomar um pequeno almoço. Porque eu quando sinto que preciso de colinho e preciso de ser mimado, por isso é que eu digo, o choro pode durar uma noite, mas pela manhã vem o pequeno almoço. E pego na mulher e fomos para o café. E quando vamos, agora falha-me aqui, já não me lembro se foi quando íamos a entrar, se quando íamos a sair, encontramos uma irmã que nos viu, pastor e tal, como está, não sei o quê. Isto era uma segunda-feira de manhã, à segunda-feira de manhã ninguém abençoa ninguém. Porque... E ela chama-me à parte e mete-me uma nota de 20 euros nas mãos. E eu disse, ora, toma lá que já levaste. Porque Deus percebe, Deus conhece-nos de gingeira. Ele sabe a nossa estrutura, Ele sabe o que é que nós precisamos. E por vezes a nossa alma, a nossa mente, as nossas emoções, tudo aquilo que é a nossa fibra interior, porque Deus conhece a nossa estrutura e sabe por vezes há limites. Jesus sabia os seus limites. Jesus muitas vezes refugiava-se na solidão, isolava-se, ia para o monte. Mas Jesus ia jejuar e orar. Eu acredito que às vezes Jesus só precisava estar longe das multidões. Ter um tempinho para Ele. Eu há um tempo disse ao pessoal lá da Lausanne, bolas, eu sinto necessidade de estar com pessoas que quando estão ao pé de mim, mesmo que seja para comer uns ovos mexidos, não estejam a comer e à espera que eu esteja a dar profecias. eu às vezes gosto de estar com pessoas só para a palhaçada. Não estejam sempre à espera que eu diga alguma coisa erudita, alguma coisa fantástica, assim diz o Senhor. Um arroto abençoado. Não, a gente quer ser... Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? Porque muitas vezes a nossa exaustão vem por isto, vem por não conseguirmos manter o equilíbrio. E eu já disse isso quando Pedro diz sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo anda ao vosso redor. Ser sóbrio significa ser equilibrado, porque tudo o que cai em excesso na nossa vida é uma porta aberta para o diabo entrar e fazer estrago em nós. E muitas vezes porque negligenciamos o nosso corpo, negligenciamos a nossa alma, negligenciamos os cuidados, os mimos também, porque esta ideia católica, e agora aqui eu tanto dou do bom, também dou do mau, esta ideia católica que nos foi criada, quanto mais sofremos, mais piedosos somos. Quanto mais sofrermos e andamos nesta vida, eu nasci para sofrer, então olha, eu não. Eu nasci para viver, eventualmente sofrimento faz parte do processo. Mas eu não vou viver para sofrer. Eu vivo para glorificar a Deus e vivo para celebrar a minha vida da melhor maneira. E mais, porque eu quero servir a Deus e quero ser bênção para os outros, eu, em primeiro lugar, tenho que estar abençoado, gente. Ninguém abençoa com aquilo que não tem. Se eu estou cansado e esgotado e já não tenho paciência nem para mim mesmo, quanto mais para os outros, como é que eu vou abençoar quem quer que seja? Então eu preciso trabalhar com essa área, porque exaustão espiritual, meus irmãos, mais do que... Eu não estou aqui a dizer, cuidado, isto é um problema, e vocês vão para o inferno. Não estou a dizer isso. Estou a dizer que nós perdemos coisas fantásticas na nossa vida, porque às vezes temos esta mentalidade, não, tenho que levar a minha cruz. Mas isto é uma procissão, irmãos. A nossa cruz é o propósito de Deus para a nossa vida, não tem nada a ver com sofrimento. A cruz de Jesus era Ele que tinha que morrer na cruz por todos nós. Essa era a sua cruz. Qual é a nossa cruz? Qual é o propósito da nossa existência neste planeta? E essa é que é a nossa cruz. A nossa cruz é o propósito que Deus tem para nós. Cada um saiba qual é o seu propósito e carregue esse seu propósito. E nesse propósito pode haver dias de lágrimas, mas a maioria dos dias vão ser dias de alegria, porque muitas vezes, se nós soubermos cuidar daquilo que Deus nos deu, nós vamos ser extremamente abençoados. Então, negligenciarmos o cuidado
com a nossa alma, a nossa mente e o nosso corpo também, irá, sem dúvida, prevenir exaustão e secura espiritual. Há uns anos atrás, eu não percebia porque é que isto acontecia. Nós tínhamos cultos, reuniões, eu cada vez gosto menos da palavra culto, mas pronto. Tínhamos as nossas celebrações, as nossas reuniões, e foram tempos que eu oro e busco a Deus para que voltemos a experimentar isso na nossa nação. Em que nós estávamos em cultos, em que o Espírito de Deus se manifestava, havia coisas tremendas, que eu nunca mais vou poder esquecer. E não hoje, para mim, são referências. E às vezes cultos em que só o tempo de louvor e adoração demorava 4 horas e ninguém radava a pé. E quando a gente queria parar, era o próprio povo que continuava. Aí é que dá pica, gente. Aí é que vale o dinheiro que a gente recebe. Aí é que era valentaço. Aí malta, e os cultos e ninguém radava a pé. Aquilo era uma coisa fantástica. Sabe, e era cultos em que a gente vínhamos totalmente cheios do poder de Deus, espiritual. E a gente... coisa fantástica. Mas sabe, depois ia para casa. Às vezes cultos tremendos. Em que Deus nos usava, e falo por mim particularmente, em que víamos coisas terríveis no bom sentido acontecer. E depois ia para casa, começava-me a dar uma depressão. E eu ao princípio pensava que era o Santo Anás. Era. A sério, mas pensava mesmo, não, isto deve ser o diabo. Só pode ser. Até eu venho de um culto espiritualmente fantástico. A unção de Deus, gente a ser curada, pessoas a serem libertas. Atenção que não são os demónios que são libertas, apesar de haver gente muito má. Mas as pessoas é que eram libertas, não é? Porque também às vezes acontece. Nós chegamos ao pé e está lá o demónio. Tira-me daqui. Já estou farto dele, tira-me daqui. Não havia razão nenhuma para ficarmos tristes. E sabe, começava a ficar deprimido, começava a ficar triste. E andei assim anos e a tentar perceber o que é que se passa, mas porquê é que eu não consigo? Há aqui qualquer coisa de errado. E lá está, quando a gente fala com outras pessoas, a resposta vem. Um dia eu estava a falar com um irmão que vocês com certeza, alguns de vocês conhecem, o Eldon Tracy. E ele estava-me a dizer assim, Luís, sabes, isso é normal. Porque sempre que a gente passa por um pico emocional, espiritual, físico, logo a seguir vem um vazio. Aquilo que tu estás a sentir é o esgotamento emocional, mental, foste carregado espiritualmente, mas emocionalmente e muitas vezes fisicamente, e quem ministra sabe que muitas vezes no final dos cultos a gente sente-se como aquela pasta de dente já toda esmifradinha, em tempo de crise. Não é? Já só dá para lavar um dente, mas a gente ainda aproveita. E a gente no final do culto, sabe? E acontece. E percebi isso, e ao fim de muito tempo, eu percebi isso muitas vezes acontecer também. Às vezes a seguir aos cultos, a gente estamos ali completamente rotos. Não tem nada a ver com uma crise espiritual. Tem a ver que estamos cansados. E muitas vezes há cristãos que se arrastam com culpa, com condenação, muitas vezes acham que há um problema, afastam-se da sua relação com Deus, pura e simplesmente porque estão esgotados fisicamente, emocionalmente, mentalmente, não param, não descansam, não tem nada a ver com nenhum pecado, não tem nada a ver com uma crise espiritual, tem a ver com uma crise de falta de equilíbrio na sua vida. E aqui é o outro ponto, falta de equilíbrio. Deus criou os céus e a terra e ao 7º dia descansou. Porquê? Há aqui um sentido profético em relação à obra de Cristo, mas também há aqui um princípio que nos é dado. Se a própria Bíblia diz que Deus não se cansa, se a própria Bíblia diz que Deus não se afadiga, que Deus não dorme, que Deus nem está aí como alguns irmãos, às vezes ali já parece que está a sair, parece a slot machine. Está quase a sair as moedas. Não é? Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Deus não se cansa, Deus não dorme, Deus não tem sonolência, Deus não... Então porquê é que Deus precisou descansar? Porque Deus queria marcar um ponto. Deus queria deixar um princípio. Nesta natureza em que nós vivemos e no corpo que nós vivemos, nós precisamos de parar para descansar. O nosso corpo não pode continuar a viver sempre no vermelho. Deus, no processo de restauração, não nos deu um espírito de medo ou de cobardia, mas deu-nos um espírito de poder, de amor e de uma mente sã, ou
Noutras versões diz temperança, equilíbrio, capacidade de mantermos as coisas na perspectiva correta, sem cairmos em excessos, e entre elas, a forma como nós trabalhamos. Aqui em Portugal, também. No estrangeiro, ainda mais, eu pude observar isso. Mas hoje em Portugal eu vejo isso. Falo com as pessoas, então, não tenho visto. Eu agora trabalho das 9 da manhã às 9 da noite, aos sábados vou fazer mais uns pescados e ao domingo tenho que ir matar o porco. Ou tenho que ir cavar a terra. Percebe? E a gente fala com pessoas hoje que não têm tempo para nada. Nem têm tempo para a família, logo. Não têm tempo para si, não têm tempo para descansar. Gente, falta de equilíbrio nesta área, produz em nós o quê? Produz em nós, por vezes, secura espiritual. E termino dizendo uma situação. Faltam 5 minutos para o meio-dia. Portanto, está dentro do prazo. Eu vou dizer outra coisa que provoca sintomas de secura espiritual. Prolongada frustração santa. Eu vou explicar. Prolongada frustração santa. Sabe que há alturas em que há frustrações santas que tomam conta do nosso coração. Sabia? Diz a palavra de Deus que em determinada altura Jesus, ao olhar para a cidade de Jerusalém, diz que chorou. E chorou porquê? Porque Jesus experimentou uma frustração santa. No sentido, Jerusalém, tiveste uma oportunidade de ouro e tu desperdiçaste esta oportunidade. Por vezes nós somos consumidos por uma frustração santa no sentido, porque somos... Aquilo que eu estava a falar hoje de manhã, daquela situação que a mim provocou-me uma frustração santa. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Frustração santa é quando nós somos movidos por valores de Deus, por noções, pelo próprio coração de Deus, em queremos ver as coisas acontecer e queremos alcançar muito mais do que aquilo que já alcançamos, mas ainda não chegamos lá, ainda não conseguimos, e aquilo provoca em nós uma certa frustração santa. Se nós não soubermos equilibrar esta frustração santa, nós podemos cair na exaustão espiritual. Nós, muitas vezes, encontramos ao longo da história que tudo começou por causa da frustração no coração de um homem que levou a iniciar grandes obras em nome de Deus. Hoje há grandes trabalhos sociais, há grandes impérios económicos, há grandes trabalhos no reino de Deus em todo o mundo, porque alguém viu determinada situação e se sentiu de tal maneira frustrado com aquela situação que teve que fazer alguma coisa para mudar aquela situação. E eu gostaria que houvesse frustração santa, QB, no coração da igreja. Eu gostaria que houvesse alguma insatisfação, QB, no coração da igreja. Mas não é insatisfação porque não tenho o carro do último modelo. Hã? Não é insatisfação porque não posso secar o cabelo no micro-ondas, que era bom. Saía logo já com a permanente feita. Mas tem trabalho, tem que se fazer, não é? Eu estou insatisfeito por isto, por aquilo, por coisas. Eu não estou a falar desta insatisfação. Eu estou a falar esta frustração. Os irmãos vão-me conhecendo. E às vezes quando vêm assim mais, parece azedo, mas eu não estou azedo. Às vezes é uma certa frustração a falar. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Sabe porquê? Porque eu vejo aquilo que é o propósito de Deus, aquilo que são as promessas de Deus, aquilo que nós, por exemplo, enquanto indivíduos e enquanto igreja, podemos conquistar para Deus, e às vezes estamos tão acomodados. Mas, para aqueles que vivem essa frustração e têm orado por longo tempo e têm se esforçado, é importante sabermos gerir isto na presença de Deus, para não cairmos também secos espiritualmente. Porque sempre que caímos na secura espiritual, nós nos tornamos pessoas indiferentes. Diga comigo, indiferentes. E sabe, a igreja foi chamada para ser diferente. Não foi chamada para ser indiferente. A igreja foi chamada para ser próximo, não para ser afastado. A igreja foi chamada para sermos irmãos, não para sermos primos de segundo grau. A gente vai para a África, é que é tudo primo.
Primo. Mas aqui não é primo, aqui é irmão. Não é primo afastado. É irmão. Não é indiferente, é diferente. E o que é que significa ser diferente? Ninguém gosta de ser diferente, porque quando se é diferente é-se criticado. Mas todos aqueles que arriscam em ser diferentes acabam mais tarde ou mais cedo por ser respeitados e normalmente por influenciar na sua diferença grandes mudanças, e a propósito do que ouvimos na sexta-feira, grandes mudanças na vida. Eu quero, no bom sentido, ser um frustrado, mas santo. Não frustrado porque não tenho a minha vontade feita, porque não consegui comprar o meu Porsche, mas frustrado até ver acontecer aquilo que Deus prometeu. Até ver acontecer aquilo que a minha visão me puxa para lá. Até poder dizer, como Zacarias, o sacerdote, dizer: Senhor, agora podes levar o teu servo em paz, porque os meus olhos já viram. Passei uma vida inteira à espera de ver, agora vejo. O homem viveu sempre com aquela expectativa e com uma certa frustração, os anos a passar. Naquele momento, ele viu: opa, acabou, consegui ver. E sabe, deve haver em nós isto, mas deve haver em nós QB. Porque mesmo isto não pode ser para além da medida que nós temos de capacidade de suportar e lidar. Alguém percebe alguma coisa? Sabe que o nosso Deus é tão bom, tão querido, tão fantástico, tão amigo, tão conhecedor de quem nós somos, que até nos nossos processos de crescimento e transformação, Ele não vem com tudo para cima de nós. Ele lida connosco uma área de cada vez. Sabe porquê? Senão nós caímos logo para o lado. Por isso é que com a Beatriz Deus trabalha com uma coisa, com o Paulo trabalha com uma coisa diferente. Não é? E Deus está a apertar com o Paulo e o Paulo está a olhar para a Beatriz e diz assim: Deus, então, mas estás a apertar comigo nesta área e eu estou a ver que na Beatriz não estás a apertar com ela, mas Deus está a apertar com ela noutra área. Porque se Deus chegasse ao pé de nós e destapasse ali o baú de tudo aquilo que pode mudar, nós íamos nos assustar, mas Deus não faz isso. Sabe porquê? Porque Deus conhece a nossa estrutura. Diga comigo: Deus conhece a minha estrutura. Deus sabe quem eu sou. Deus sabe o que é que eu posso. Ah, pastor, então, mas você não conhece aquele versículo, eu posso tudo naquele que me fortalece. O problema é que nós fazemos mais, eu posso tudo naquilo que me apetece. E sabe no que é que Ele me fortalece? Ele me fortalece para aquilo que Ele me indica fazer, não é para aquilo que Ele não me mandou fazer. Porque Deus sempre paga a fatura daquilo que encomenda. Hein? E às vezes nós vamos para lá porque queremos ser mais espirituais do que na verdade somos e depois caímos com a língua de fora. E conta essa história de um homem que há muitos anos atrás veio a Lisboa, lá do norte, e apanhou o comboio. Mas trazia o burrito dele, né? Foi de burro para a estação. O burro não podia entrar no comboio, já conhecem esta, não é, velhinha? Não é do Porto? Não sei. E ele então atou o burro ao comboio. E veio para Lisboa. Quando chegou cá à estação de Santa Apolónia, ele sai do comboio, vem cá atrás, estava o burro no chão com a língua de fora. E ele disse: estás-te a rir, para a próxima vez vens a pé. Pronto. E às vezes ficamos como o burro, estatelados no chão, cansados, esgotados. Mas eu estou-vos a dizer isto por duas razões. Uma, porque para aqueles de nós que estamos a passar por secura espiritual ou por momentos em que parece que espiritualmente não estamos a sentir já nada parece que move o nosso coração, já nada tem impacto na nossa vida, então é bom que nós possamos verificar porque é que isso já está a acontecer. É alguma coisa que Deus está a trabalhar na minha vida e eu estou a resistir? Ou sou eu que não estou a tomar conta da minha vida de forma equilibrada? E há cansaço e exaustão, estou a tentar ser mais do que na verdade eu sou. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Porque quando a Joyce Myers, que é uma pregadora que eu aprecio, ela dizia uma coisa: quando nós chegamos ao ponto de esgotamento, de exaustão, e ela dizia até outra coisa, era outro termo que ela dizia, significa que nós já saímos da graça. Porque a graça nunca permite que nós cheguemos ao ponto do esgotamento. A graça nos capacita, a graça nos basta. E o que é a graça? É a intervenção de Deus
para aquilo que Ele te mandar fazer, para aquilo que é o processo de Deus na tua vida, para aquilo que é suposto tu poderes lidar. A graça de Deus não vai estar lá para aquilo que Deus nunca te encomendou. E aí nós caímos para o lado completamente esgotados e cansados. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? E enquanto igreja, eu quero ver uma igreja vibrante. Mas não é porque os irmãos trazem o telemóvel no silêncio. Eu quero ver uma igreja novamente renovada em Cristo Jesus. Não porque temos um xerife na cidade que gosta de dar uns tirinhos para o ar. Não é? Não porque o grupo de louvor traz umas músicas diferentes, mas vibramos porque de repente reencontramos outra vez a alegria da salvação. Reencontramos outra vez o propósito da nossa vida. Reencontramos outra vez a alegria de estarmos a ler a Bíblia e de repente aquilo faz sentido. Aí eu estou a ler a Bíblia e aquilo está a fazer sentido, caneco. Já não preciso chegar à igreja e ouvir uma pregação que faça sentido. Eu consigo perceber a Bíblia. Coisas começam a acontecer, começamos a discernir pequeninas coisas que Deus faz na nossa vida e isso traz-nos uma alegria tremenda. E, meus irmãos, aí nós começamos a reencontrar outra vez a nossa vitalidade espiritual. Porque Jesus veio para dar essa vida com abundância. Porque é estranho. Nós vivemos uma vida em Cristo Jesus e depois fisicamente, emocionalmente, mentalmente, estamos completamente rastos. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? E às vezes nós só precisamos de perceber o processo em que nós estamos. Pastor, se calhar afinal só estou cansado, cansada, se calhar. Se calhar eu estou a dar mais de mim aos outros, para além daquilo que eu estou a receber, e estou a ficar esgotado. Se calhar. Se calhar, em vez de fazer 10 coisas, vou fazer uma que foi a que Deus me mandou. Se calhar. Hã? Oh, glória! Ah, pastor, mas não foi assim que eu fui ensinado. A mim disseram para fazer tudo. Pá, às vezes pode ser necessário fazer uma coisa, mas o objetivo é chegarmos a um ponto de definição. Assim, não, eu estou a fazer aquilo que Deus me chamou para fazer. Qual é o teu ministério? É ensinar? Então dedica-te ao ensino. É lavar a casa de banho? Então dedica-te à casa de banho. É tocar? Dedica-te ao tocar. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Dedica-te a uma coisa só ou a duas, depende do que é que foi, e faz aquilo bem e tira gozo e prazer daquilo que tu estás a fazer. Pastor, você prega uma coisa que parece que a gente andamos aqui, isto é só para gozar. Para gozar, nós temos é que tirar gozo das coisas. Há tempo de sacrifício, mas no final o gozo de Deus tem que lá estar, gente. Alguém percebe uma coisa? Se nós, o Carlos falou isso, o pastor Carlos falou um pouco disso aqui no domingo também. Se nós já perdemos a alegria de fazer alguma coisa, é porque ou já não estamos no propósito de Deus, e pode acontecer, porque às vezes há tempos também que acabam, há ciclos, e está na hora de nos movermos em frente, ou então pela secura que já aconteceu na nossa vida. Estamos esgotados, estamos cansados. Mas o convite de Jesus continua a dizer assim, que todos os que estão cansados, venham a mim. E para vir a mim significa que tens que parar tudo aquilo que tu estás a fazer. E sabe, às vezes, isto parece um contrassenso, mas eu vou dizer, às vezes, se nós não paramos, Deus para-nos a nós. Mas não é para ficarmos parados, é para depois que nesse processo nós saiamos renovados, refrigerados, com uma nova visão, com uma nova paixão, e aí a gente vai dar, vamos dar o litro. Oh, glória! Mas fique sentado, não é preciso levantar. Vamos terminar aqui. Paulo, toca-nos aí qualquer coisa. Não faça o pessoal adormecer, mas... O meu desejo, e logicamente o desejo do coração de Deus, é que haja renovação na casa de Deus. E para haver renovação, sabe que no mundo cristão, sobretudo evangélico, há muitas linhas de ensino. Há aqueles que acham que tudo é demónios. Estás cansado, isso é um demónio. Eu já não sinto Deus. Epá, isso é um demónio. Está um arbusto a mexer. É um demónio que está lá atrás.
Outros dirão que é pecado, tudo é pecado. Os amigos de Jó tentaram dizer isso a Jó. Jó, se isso te aconteceu, pá, é porque é pecado. E eu não me importa o que é que te têm dito ou o que é que tu tens dito acerca de ti próprio. Uma das coisas que Deus me chamou para fazer enquanto pastor é remover condenação dos ombros das pessoas. E nesta manhã eu estou aqui para remover esse peso da tua vida. E dizer, estás cansado, se calhar é apenas uma questão de administração, de gestão dos teus recursos. Até a bondade de Deus e o amor de Deus tem que ser um recurso bem gerido. Porque o seu amor é infinito, mas nós não somos. Nós somos vasos de barro. Somos vasos limitados. E à medida que nos esvaziamos, precisamos de nos encher. E se não nos esvaziamos, tornamos-nos pântanos. Estamos tão cheios, mas nada sai. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? É uma questão de gestão. Eu normalmente faço renovação ao meu frigorífico. Vou lá e como tudo o que está. Senão passa ao prazo. Não como tudo, porque há mais lá gente a comer também em casa. Mas, entende? Nós não queremos assambarcar coisas. Nós precisamos de fazer renovação. Porque eu sinto que há vários irmãos que estão cansados espiritualmente. A jornada tem sido longa. E depois, quando a jornada é feita debaixo de condenação e culpa, porque não se sentem bem espiritualmente e acham que há um problema entre vocês e Deus, na maioria não há. Só há apenas um cansaço. Mas Jesus hoje fala aos cansados. E fala refrigério. Amém? E diz, filho meu, adquire sabedoria. Adquire o equilíbrio da tua vida. Amém? Sem dúvida, nós somos seres espirituais, mas enquanto estivermos nesta terra, nós precisamos saber gerir as nossas emoções, os nossos pensamentos e as nossas forças físicas. Há uns anos atrás eu estava numa igreja, desculpem que eu quando cheguei àquela igreja eu percebi-me que o grupo de louvor, que era tudo composto por casais, estavam a haver problemas entre eles, como famílias. Não era entre famílias, cada família estava a ter problemas entre maridos e mulheres. E sabe porquê? Por uma razão tão simples. Durante a semana trabalham, aos sábados tinham sempre mais qualquer coisa para fazer e ao domingo era para estar todo o dia na igreja. E eu fiz uma pergunta a mim mesmo: quando é que esta gente tem tempo para descansar e para estar com as suas famílias? E eu fiz isto com o grupo de louvor na altura e disse assim, de que é que serve à igreja ter gente a tocar no grupo de louvor que sobe lá para cima enervados, zangados com a mulher e com o marido, mas vimos todos sarrafar na barriga e dar glória a Deus. Eu disse, quando é que vocês param para ter tempo? Já não tem tempo. Porque era assim que estava a norma instituída na igreja. Eu disse assim, ok, então eu quero que vocês tenham a liberdade, falam isso comigo primeiro, para que quando precisarem, se precisarem de forma regular, ou sempre que precisarem, falem comigo, para que vocês tenham tempo para vocês e para a vossa família. Sabe, não fui compreendido por alguns, porque acharam que isso era pouco espiritual, porque espiritual é a gente esforçar-nos até cairmos para o lado com a língua de fora. E às vezes, quando depois fica muito mais difícil de repararmos os danos do que prevenirmos. Eu não estou a dizer aos irmãos agora domingo que vem, vamos todos embora passar férias. Não, ninguém vem aos cultos porque precisamos tirar um dia para a gente. Estamos a falar de situações diferentes. Estamos a falar... Alguém percebe o que é que eu estou a dizer? Eu sou o que sou. E sou pela graça de Deus. E tenho aprendido com Deus algumas coisas. Não muitas, mas algumas coisas eu tenho aprendido. E uma coisa, eu acredito. Deus não é tirano. Deus cuida de nós. Mas Deus diz, cuida de ti.
cuida de ti, cuida da doutrina, mas cuida de ti também. Se for preciso, ó Timóteo, bebe uns copitos de tinto, que é para o estômago também não enfraquecer. E cuida dos outros. Alguém percebe o que é que eu estou a dizer, gente? A Bíblia está cheia de instruções nesse aspecto. Cuida de ti. Renova-te. Lê livros novos, conhece gente nova. Experimenta coisas diferentes, mas sempre centrado em Cristo. E eu darei paz e descanso à tua alma. Oh glória. Vamos fechar os nossos olhos só por uma questão de... Paizinho, estamos na tua presença, despidos de qualquer encobrimento, porque aos teus olhos nada está encoberto. E honestamente, nesta manhã, nós podemos dizer verdadeiramente aquilo que estamos a viver e aquilo que estamos a sentir. Move-te no coração desta comunidade. Move-te no coração desta igreja. Traz sabedoria. Enriquece. Esclarece. E com a tua graça e com a tua ajuda, nós vamos poder fazer mudanças na nossa vida que nos irão libertar do excesso de coisas ou nos irão trazer aquilo que nós temos falta para cumprirmos o nosso propósito. Pai, ensina-nos, desde os jovens, aos de meia idade, aos de mais idade, ensina-nos a viver de forma sábia, ensina-nos a viver de forma equilibrada, ensina-nos a viver pela lei do Teu amor, em que também nos amamos o suficiente para cuidarmos de nós, porque isso nos irá trazer liberdade para ministrar a vida dos outros. Paizinho, queremos reencontrar a força da paixão, a força do amor, a força da alegria na Tua casa. E aqueles que estão cansados nesta manhã, que estão esgotados, estão exaustos, aqueles que se sentem vazios da Tua presença, Paizinho, Tu conheces melhor as razões, as causas, mencionámos apenas algumas, mas eu oro em nome de Jesus Cristo para que haja um milagre nesta manhã nas suas vidas. Para que esperança, encorajamento, edificação entre no seu espírito e os levante do lugar de cansaço e de fadiga onde estão. Se calhar do lugar de desistência. Pai, e que este seja também um ponto de viragem nas suas vidas, trazendo, Senhor, renovação, frescura espiritual, emocional, mental e, por sua vez, física. Em nome de Jesus Cristo. Mais do que pedimos cura e libertação, nós pedimos sabedoria para viver. Sabedoria para viver. Amém. Amém e amém.